Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Tivemos nessa casa presencial algumas vezes, mas devido à pandemia, estamos falando hoje aqui online. Meu nome é Paulo Velasco, sou psicanalista clínico e espírita, e hoje vamos abordar o tema saúde mental à luz do espiritismo. Muito bem, vamos iniciar a nossa conversa. Meus irmãos, a vida é percebida por cada pessoa de uma maneira diferente. Mas quando os pensamentos e sentimentos são tomados por perturbações afetando o comportamento, trazendo sofrimento e prejuízos no campo familiar, social, afetivo e profissional, passa a se tornar um problema para aqueles que vivenciam e muitas vezes também para os que os rodeiam. Embora as causas sejam variadas, no mundo são milhões de pessoas que sofrem algum tipo de transtorno mental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, transtornos mentais e comportamentais são as condições caracterizadas por alterações mórbidas do modo de pensar e do humor, que são as emoções, e por alterações mórbidas no comportamento associadas à angústia expressiva e ou deterioração do funcionamento psíquico global. Então, meus irmãos, entre as fronteiras da sanidade e da anormalidade surgem muitos questionamentos a respeito das causas, os sintomas e os possíveis tratamentos. Além dos fatores físicos e psíquicos envolvidos, existem razões espirituais que em muitos acabam sendo esquecidas ou colocadas em segundo plano. Então, algumas perguntas surgem em nossa mente. Como os espíritos desencarnados podem interferir no campo mental de um encarnado? Pode existir uma relação entre a obsessão e a loucura? O que diz a doutrina espírita? Como analisar os transtornos mentais à luz do espiritismo? O espiritismo esclarece que, como espíritos encarnados, podemos ser influenciados tanto positivamente por bons espíritos, quanto negativamente pelos inferiores, em diferentes graus. Esse domínio que mentes infelizes podem ter sobre determinadas pessoas é chamado de obsessão, que pode ir da mais simples à mais complexa, como é o caso da subjugação, que produz a paralisação da vontade própria da pessoa. Então, meus irmãos, inúmeros casos de obsessão foram tratados como loucura, recebendo diagnósticos errados e tratamentos não eficazes, pela dificuldade da distinção entre loucura moral e a psicológica, como apresentou o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes no livro Loucura sob um Novo Prisma. Com uma percepção diferenciada, a doutrina espírita traz uma compreensão abrangente sobre a ligação entre encarnados e desencarnados a partir da sintonia mental, podendo, em casos mais graves, tornar o indivíduo prisioneiro dos pensamentos destrutivos, sendo o cérebro apenas um instrumento do espírito. Por outro lado, com esforço e perseverança no bem, o indivíduo é capaz de elevar seus pensamentos, despertando o potencial que existe dentro de si mesmo, afastando as companhias menos felizes. A aceitação da correlação entre as alterações cerebrais e orgânicas com as questões da alma poderá abrir novos horizontes para os cuidados complementares ao ser integral, levando em conta o corpo, a mente e o espírito, sem esquecer e reconhecer a importância dos recursos da medicina, das psicoterapias, no tratamento para os diferentes tipos de transtornos. E aí, meus irmãos, meus amigos, o espiritismo vem desde o século XIX lançando luz sobre os mais variados temas que até então pareciam insolúveis. A deficiência mental, ou a loucura, tratada de forma marginal pela ciência durante milênios, chamou a atenção de Allan Kardec, que lhe reservou alguns artigos na famosa Revista Espírita. Mas como deve ser encarado o problema da doença mental sob a ótica espírita? Quais os elementos envolvidos neste processo de tanta dor? Qual seria o papel da família que tem em seu seio um doente mental?
São essas algumas das questões que nos propomos a abordar no estudo de hoje. Hoje em dia, o termo deficiência mental é preferível ao termo loucura para designar os portadores de algum distúrbio psíquico. Isso porque, nas últimas décadas, a doença mental tem sido tratada de forma mais racional. A classe médica e mesmo a sociedade civil em geral vem mudando a maneira como encara esse distúrbio. Mas nem sempre foi assim. O francês Michel Foucault, em seu livro clássico sobre a história da loucura, estabeleceu um paralelo interessante entre a loucura e a lepra. A lepra, na antiguidade, como sabemos, era objeto de exclusão e supressão da doença. Era o bode expiatório culpado de causar males aos outros. Os vales dos leprosos eram lugares ermos, afastados das cidades, em que se depositavam todos os doentes leprosos, escorraçados do convívio social comum. A loucura, sobretudo a partir da Idade Média, viria ocupar o lugar da lepra como alvo da brutalidade dos homens ditos normais. Seria, então, nas palavras de Foucault, o novo espantalho que estabeleceu com a sociedade uma relação de divisão e exclusão. Porém, já na Idade Medieval, naquela sociedade temerosa dos poderes espirituais ocultos, a doença mental passa a ser encarada como resultado da presença demoníaca, da força maligna na sua plena ação. O louco era submetido a sessões de tortura física e psicológica. Não havia compreensão e um sentimento de ódio e temor rondavam a relação entre os sãos e os doentes. O desconhecimento quase que completo levou à busca de tratamentos antiquados e dolorosos aos doentes. A trepanação, que era o embrião das modernas lobotomias. O que vem ser isso? Consistiam na abertura de buracos nos crânios dos doentes de aproximadamente 2,5 a 5 centímetros de diâmetro, sem anestesia, sem sequer asepsia adequada. Então, os doutores buscavam remover a pedra da loucura que acreditavam existir nos cérebros dos doentes. O que acontecia de fato é que eram feitas verdadeiras mutilações que exauriam as forças dos doentes e, por vezes, acabavam por deixar os pacientes privados de certos movimentos. Mas, a partir do século XIX, com o nascimento da psicanálise e as importantes contribuições de Freud, a psiquiatria e a neurologia, considerada como principais braços da medicina, pôde avançar em alguns pontos no tratamento da loucura, mas não ainda suficientemente. Os tratamentos com eletrochoque, a eletroconvulsoterapia, as convulsões induzidas por psicotrópicos, a indução à febre, enfim, nunca foram completamente bem-sucedidos no auxílio aos doentes. Tratamentos por vezes polêmicos e resultados efêmeros levaram, a partir das décadas de 60 e 70, a um movimento conhecido por antipsiquiátrico, que questionava as terapias convencionais e o sistema psico-hospitalar tradicional. Porém, a visão espírita dizia o seguinte, que o fato é que a ciência tradicional nunca soube realmente o que provocava a doença mental. Por que pessoas relativamente sãs em alguma fase da vida começavam a manifestar traços de insanidade? Por que outras já nasciam doentes? E ainda mais, por que tantas se curavam sem razão aparente? A psiquiatria, meus irmãos, tem estado atada, é verdade, pelos limites do cérebro, pelas barreiras do corpo material, fonte que, sabemos, não é a origem principal da doença, mas sim a manifestação de algo que é externo a ele. Vejamos agora no que o Espiritismo contribuiu para o entendimento dessa questão. Allan Kardec e os espíritos da codificação nos apresentaram um elemento primordial para o entendimento do ser humano na sua essência, que era o espírito, o ser imortal, aquele que viveu e viverá inúmeras existências através das reencarnações, o ser que possui um histórico de uma vida milenar
que não se restringe somente à vida presente. O Espiritismo abalou as estruturas do materialismo vigente, trouxe uma revolução no campo das ideias, inovou os conceitos religiosos e científicos. A ideia da existência do espírito pôde explicar a gênese de muitos problemas da vida cotidiana. Através da lei de reencarnação, explicou as questões das causas atuais e passadas das nossas aflições, que, como seres imortais, somos fruto do que fizemos anteriormente. Sofremos mais ou menos, somos mais felizes de acordo com o que viemos construindo nas nossas existências, nas diversas moradas do Pai. E uma das ideias mais importantes introduzidas pelo Espiritismo fora a lei de causa e efeito, emprestada, de certa maneira, da lei de causa e efeito, que nos deu uma amplidão de visão que nos ajudou a compreender, por exemplo, que nossa vida presente é reflexo do que temos sido até hoje, inclusive de nossas vivências passadas. Nossas faltas anteriores, nossos erros passados surgem hoje como expiações. Assim como nossos acertos aparecem-nos como paliativos ou recompensas na vida atual. Plantamos semente voluntariamente e hoje somos chamados à colheita. Essa é a lei natural. A loucura ou a deficiência mental, como preferirem, deve ser também encarada sob esse prisma, como reflexo de uma atitude passada, como se manifesta de uma forma negativa, trazendo sofrimento tanto para o doente como para a família. Há de se concluir que tudo isso seja reflexo de uma falta anterior. E por isso, meus irmãos, Emmanuel e Joana de Ângeles nos explicam que são várias as causas da loucura e que quase sempre são contraídas por faltas em uma existência anterior. O suicídio, o uso inadequado das faculdades mentais, o envolvimento exagerado com a vida mundana, ou mesmo um progresso intelectual sem a contraparte moral, podem ser assinalados como causas anteriores de uma vida atual mergulhada na insanidade. O Espiritismo, que procedeu assim no seu desencarne, percebe que viveu de forma desequilibrada. Sente-se ele próprio um criminoso. No seu tribunal de consciência, vê que foi ele próprio o causador de uma desarmonia muito grande e na aferição dos males que praticou, sente-se culpado. Todas suas faltas, assim como as boas ações, também impregnaram o seu perispírito e ele vê no processo do reencarne a única forma de reparação possível. O espírito busca um mecanismo autopunitivo que possa absolvê-lo dos males que praticou. Sente que uma nova vida na Terra, um corpo portador de uma doença mental, poderá livrar-lhe do peso das suas ações infelizes. No processo de reencarnação, o espírito aplica-se-lhe de forma consciente ou até mesmo inconsciente uma punição porque deseja evoluir e sabe que, para isso, tem de apagar os erros cometidos no passado. Veja que não é uma punição vinda unicamente de Deus, ou um veredicto traçado por um Deus vingativo, mas, antes de tudo isso, um alerta da consciência do próprio espírito que se sente faltoso com a harmonia universal, pois sabemos que ninguém se excusa da própria consciência. E aí, meus irmãos, a partir do momento da permissão do reencarne, a partir desse momento e a posterior fase da concepção, o espírito passa a imprimir nas moléculas de DNA do novo corpo físico as suas necessidades e heranças. Essas impressões materiais serão recursos propiciatórios à sua evolução. Os atos anteriores do espírito, herdeiro de si mesmo, lhes plasmam o destino futuro e, através do seu desejo de redimir-se, aplica-se-lhe a pena necessária aos crimes que lhe pesam na economia moral. Notemos, assim, que o espírito não é louco,
pois tem a consciência de suas faltas e deseja repará-las. É certo que há espírito que tem de ser submetido a uma reencarnação compulsória, mas mesmo nesses casos o espírito não é louco, e sim terá em suas mãos um corpo que não lhe permitirá manifestar as suas faculdades normais. Na nova vida encarnada, a doença poderá manifestar-se desde o nascimento ou poderá ser desencadeada por uma aparente causa material, uma fixação, um trauma, um estresse, ou mesmo uma simples decepção. O que devemos saber, no entanto, é que em ambos os casos, o germe da doença mental já estava registrado no perispírito do reencarnante, da neurose mais simples, passando pelo mongolismo, pela demência, pela esquizofrenia. A gênese será sempre espiritual. Outro aspecto que temos, meus irmãos, de considerar é a loucura desencadeada por um processo obsessivo que também tem por causa um ato anterior. A obsessão é um mecanismo de cobrança do ser desencarnado em relação ao encarnado. Um histórico de disputas e relações não resolvidas envolvem vítima e algoz, agora em papéis trocados, invertidos. O obsessor acredita que sua má influência e vingança do ofensor encarnado se livrará da dor que carrega. Influência essa que pode, inclusive, levar o obsediado a um diagnóstico equivocado de deficiência mental. Mas com a devida terapia espírita, mudança de comportamento do encarnado, reforma íntima e amor dos companheiros mais próximos, é quase certo que a cura parcial ou até total seja possível nesses casos. A doença mental é expiação ou prova também para os pais que podem ter sido coadjuvantes nas faltas desses espíritos. Eles são agora testados e deverão aplicar todo o amor possível na convivência com o doente, sendo responsáveis pelo ser débil que os acompanha. Sabemos que a cura total é quase sempre impossível, porque consta do plano reencarnatório da criatura, mas a dor, tanto do doente quanto da família, pode ser suavizada se tivermos em mente que nunca estamos sozinhos. Se confiarmos e termos a figura divina como nosso norte, espíritos amigos estarão sempre nos inspirando e colaborando em nossa caminhada. A terapêutica espírita no tratamento da loucura é essencialmente preventiva, pois sugere a resignação ante as vicissitudes da vida que poderiam causar o afloramento da doença. O autoconhecimento, a busca constante da reforma íntima e a transformação pessoal de cada um constituem meios eficazes de manter a saúde psíquica de todos, já que qualquer um de nós pode ser doente em potencial. Qualquer um de nós, sem exceção. O autoconhecimento, tão bem aplicado por Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma das chaves mestras na prevenção de toda e qualquer doença. A autoobservação no dia a dia, na busca constante de identificar os pontos a serem melhorados, as fraquezas e más tendências são elementos importantes para assegurar a qualidade de vida. A proposta de renovação íntima, de transformação moral, da mudança dos hábitos mentais, da substituição do pensamento negativo pelo positivo, são ferramentas de prevenção ditadas pelo Cristo e renovados pelo Espiritismo. Muito bem, meus irmãos, continuando, dizemos que a fé e confiança em Deus deverão nos dar uma natural resignação ante as atribulações cotidianas, e o Espiritismo nos faz lembrar que a vida na Terra é sempre passageira. Se passarmos por tudo de forma equilibrada, uma sorte mais feliz nos aguardará no plano espiritual. Se olharmos para a vida eterna do Espírito que somos, veremos que passamos hoje apenas uma fase passageira nessa existência, que a cruz, embora possa parecer demasiado pesada, pode ser perfeitamente carregada
se tivermos força e confiança na providência divina. Todo o esforço será recompensado e, aos olhos do Pai, cada gota de suor será computada no final. E para encerrar a nossa conversa, o nosso estudo sobre saúde mental à luz do Espiritismo, dizemos que nunca há injustiça alguma vinda do céu. Encaremos as dificuldades como oportunidades de progresso. Essa é a proposta do Espiritismo quanto à saúde mental. Muito obrigado.